Boa noite, Mogi, boa noite, Alto Tietê, Vale do Paraíba, minha São Paulo, Brasil, Portugal, lá em Lisboa, e não posso esquecer agora lá da Espanha, o pessoal da Paola, em toda a Andaluzia, gente. Mogi, dia 14 de abril de 2023, uma sexta-feira, gente. Estamos aí começando, bem-vindos ao CadoCast, o podcast do empreendedor e do empreendedorismo. O cenário está todo diferentão aí, né? Vamos conversar nele durante o segmento aqui, vamos falar porque essa mudança aqui, vamos dar os louros a quem merece. E iniciando já o programa, eu quero falar ou lembrar daqueles dois mega eventos que eu comentei na semana passada, inclusive as imagens iniciais aí, vocês viram, né? A grande feira que foi a FEICOM, gente. É uma feira aí de oportunidade, como eu avisei, foi única. O evento aí, ele contou, como eu disse, com mais de 700 expositores, uma feira do segmento da construção civil e também da arquitetura, gente. Então, como mostrei e falei, prometi, a Caema foi lá com a sua equipe, nós visitamos o Standards. E, gente, uma das coisas que eu mais via em cada stand, em cada cenário, estava escrito lá assim, bem grande, sabe o que era? Oportunidade. Oportunidade era a palavra que deduzia em cada stand, gente. Sim, oportunidade de negócio, oportunidades de trabalho. Pois é, não tinha um stand que eu não ia, em especial ali, né? O que fica o pessoal hoje da China, que estavam lá querendo representantes, querendo pessoas que divulgassem a marca dela. Então, feira, gente. Peraí, se você falar inglês, a oportunidade dobra. Se você fala o mandarim ou o chinês, então triplica, gente, porque precisam de pessoas aí nas feiras, estão precisando. Então foi a FEICOM, mas além dela, a FEICOM já foi, né? Agora só ano que vem. Mas olha, você que está procurando empreender, está procurando gente para representar ou trabalhar, busque as feiras. Tem aí todo um cronograma de feira que está rolando, que você tem acesso na internet, ou busque aí até pelo Expo mesmo, onde encontrar feiras do seu segmento, esteja presente, porque voltou, gente. Está acontecendo. Tem gente que está em casa ainda, perdendo essa oportunidade. O segundo evento, que também rolou essa semana, que inclusive, né, quem assistiu, divulgamos aí, não só no programa passado, como outros também, a Viviane contou para nós, é o Empretec, gente. Galera, pensa numa lavagem cerebral da boa, onde tira tudo coisa ruim, né, do empreendedor com respeito talvez a vícios ou hábitos ruins de administração e implanta novos. É isso que o Empretec faz, são 5 dias de lavagem cerebral da boa. Ele é um seminário que aprimora com comportamentos aí do empreendedor e que te dá uma segurança, gente, dá uma visão de negócios do mercado. Então, nenhum outro power, galáctico curso que se fala aí tem o benefício que o Empretec tem. Então, eu mesmo sempre divulgo, fiz o Empretec em 2002 e para mim foi um divisor de água na administração, nas melhorias, não só na vida pessoal, mas em especial na Caema. E então fica essa dica aí, mas aí você fala, poxa, mas eu sou pequenininho. Não, aí que é a hora de fazer, né? Tá começando, é a hora de se fazer o Empretec. Aí você fala, não, Cadu, você está falando isso aí porque o Sebrae paga. Não, gente, não. O Sebrae, ele é um parceiro. E todo o Empreteco, como eu, né, que fez o Empretec, ele faz esse patrocínio gratuito, porque sabe dos benefícios. Então fica a dica, hein? A Viviane já me cantou a bola. Tá terminando agora o Empretec. Mês que vem vai abrir vagas lá em Suzano
Então, aqueles que, né, não perca, gente. Eu ponho a minha mão no fogo. E em maio volta aqui para Mogi. Então, é uma parceria, gente, que quem fez fala, e você que está empreendendo, que quer melhorar, não pode deixar isso passar no seu currículo, essa parceria. E falando em parceria, gente, né? Vou começar agora aquilo que eu mais gosto de fazer aqui no CaduCast, que é justamente prosear e empreender. E a prosa de hoje, né, trouxe o homem aqui, que é o responsável, é o dono aqui da bagaça, vamos brincar, né, de tudo aqui que nós estamos usando aqui, esse cenário, e um dos principais responsáveis, gente, vou colocar ele, vou dar essa responsa para ele, um dos responsáveis pela existência do CaduCast. É o CEO da Artes Filmes, o meu amigo aqui, Bruno Rodrigues. Bem-vindo ao CaduCast, meu amigo. Eu que agradeço, Cadu, imensamente obrigado por essa oportunidade, né? Você estava falando ali, a câmera estava aberta já, eu já estava ansioso já para falar, né? Tanta coisa boa, né? É feira, é o Sebrae que sempre está dando oportunidade para os empreendedores. Então eu falei, eu quero falar coisa boa, né? Quanta vivência, né, em questão de feira, como a gente vê o mercado, né, voltando pós-pandemia e mais essa questão que o Sebrae contribui com todos os empreendedores, né? Sim, verdade. Então você vê quanta coisa está envolvido, né? Em se estar ligado nessas informações. Exato. Agora, Bruno, já que você já está bem-vindo, você é da casa, literalmente você é o dono da casa, me fala aí, ó, de forma sucinta, até porque a gente vai falar muito, né, da Artes Filmes, mas me resuma aí, me apresente a Artes Filmes para mim e para quem acompanha o programa. Legal. Bom, a Artes Filmes é uma produtora audiovisual que está em abril agora, completa 11 anos, né, a Artes Filmes. Então a gente iniciou nossa jornada através de produções de vídeo, comerciais, cobertura de eventos, né? Então vídeos institucionais. Então a Artes Filmes, né, chega no momento aí pré e pandemia, precisa ligar os motores que estavam ali desligados, que eram da questão de transmissão ao vivo, né? E ter essa interligação com uma estrutura com painel de LED, iluminação. Então a Artes Filmes ela entra, né, forte na questão de transmissão ao vivo durante a pandemia. Ela sai na pós-pandemia 3 vezes maior o seu tamanho, né? Então a Artes Filmes cresceu muito, né? Infelizmente aconteceu tudo o que aconteceu em questão de saúde, tudo que a pandemia trouxe para muitas empresas do varejo ter fechado, lockdown, né? Mas o nosso segmento, né, audiovisual cresceu muito. Então assim, a gente acabou surfando a onda. Inclusive, cortando você, eu quero até saber, porque muita gente, Bruno, talvez calha isso nessa questão também, né? Às vezes o pessoal a Lívia, nós conversamos isso no podcast dela, alguém vai falar assim, poxa vida, o Bruno teve uma sorte danada, mas me conta antes, porque você falou dessa, mas como que nasceu, como que foi a criança, o que a Artes passou antes desse período, qual foi aí as visões de oportunidade e empreendedorismo que tiveram antes, porque chegou lá, vocês já estavam, nada disso que a gente deu esse boom, mas antes já tinha uma história, né? Exato. Conta um pouquinho para nós. Perfeito, Cadu. Essa história começa lá no bairro Jardim Camila, eu e o Felipe, amigos que é o meu sócio, né, o Felipe Palmeira, a gente começa a nossa jornada lá jogando bola, brincando, até que o Felipe começa a ter a banda dele, daí eu falo, nossa, cara, quero tocar também, entrar nessa banda, e aí quando a gente começa ali a tocar junto, a gente não tem oportunidade de tocar em algum lugar, num evento. Sim. E aí a gente pensou, por que não a gente organizar o próprio evento? E a gente começa a empreender dessa forma. Então a gente organizava festivais de banda, a gente tinha 15 para 16 anos de idade, então a gente já começou a empreender muito cedo. Então a gente pegava as bandas das escolas, né, onde a gente estudava, e organizava um festival durante a semana numa casa noturna em Mogi. Cara, você criava a demanda então? Criava a demanda. Caramba! E o nosso escritório, o nosso primeiro escritório era a Praça do Carmo. Olha. Da nossa cidade. Então ali a gente reunia todas as bandas ali, os nossos amigos, a galera ajudava a vender os ingressos
E a gente organizava ali, começamos a empreender dessa forma. Você era o quê? Adolescente essa época já? 15 anos de idade. 15 anos, olha aí, rapaz. O Felipe tinha 16 para 17, é um pouquinho mais velho do que eu. Sim. E a gente começou dessa forma, empreender. Aí a prospectar o primeiro patrocinador, né? A gente falava que a gente captava lead de forma não digital, né? Como é hoje. Raiz, na raça ali. Né? Como que era a captação de lead para as empresas, né? Que a gente conseguiu os primeiros patrocínios, né? Então tinha empresas, escolas de inglês, né? Tinha empresas de celulares, que eles precisavam do cadastro. Então, atrás do convite, a gente deixava um preenchimento. E para o cliente, né? Para quem ia participar do evento, para entrar na hora de entregar o ingresso, ele tinha que preencher o nome dele, o telefone dele e o e-mail. Caramba, velho. Após o evento, a gente entregava, né, todos os ingressos para essas empresas e a gente recebia o nosso valor de patrocínio. Que legal, rapaz. Então, assim, era um negócio que a gente começou assim, né, do nada, empreender. E sem estrutura, sem planejamento, na força e na vontade de querer acontecer um propósito. Sim. Passou alguns 2, 3 anos ali, a gente começou a organizar até alguns eventos maiores, né? E começamos ali a ter os primeiros prejuízos, sem ter nada. Bem-vindo à realidade. Exato. Bem-vindo à nossa realidade de até empreender. que deu uma quebrada ali, a gente não tinha de onde tirar dinheiro, entendeu? Tipo, não tinha patrocínio, né? Não tinha nenhum dos dois lados. Sim. Era na força e na vontade. Até que a gente fala assim, ó, vamos dar um passo para trás. Daí a gente já estava com 18 anos, isso daqui não é pra gente, a gente tá, olha a loucura que a gente tá Onde se vivendo. meteram? Então a gente organizava shows, né? Na época tinha as bandas que estavam em alta, como Chimarruts, chegamos até a fazer show do fundo de quintal, Caramba, Planta e rapaz. Raiz. Então, assim, isso muito jovem. Isso né? sem nenhum, vamos dizer assim, a gente, curso, treinamento, nada, na raça. A gente deixou de curtir a nossa adolescência muito cedo. Sim, entendeu? sim. Porque a gente não tinha dinheiro para sair, não tinha coisa. Então, pô, se eu não tenho nada para sair, se eu quero ter as coisas, bens, vou tentar arranjar alguma forma de empreender. Tava semeando. Exato. E no meio disso tudo, a gente foi formando uma grande galera que ia nos nossos eventos. E aí a gente começou a comercializar mais um serviço, que era organizar excursões para Play Center, Hop Hari, shows. Entendeu? Então, na época, diversificou os negócios. 2007, 2006, estava muito alto nessa década de 2000, as micaretas, né? Então, o axé estava bem alta na região de São Paulo. Então, a gente organizava esses eventos e já tinha também um lucrinho ali, né? Hoje, todo mundo compra o ingresso de forma online. Antigamente, não. A gente tem que ir lá em São Paulo buscar os ingressos, trazer ingresso e abadar para os nossos amigos. Rapaz. Então, a gente ganhava um lucro ali. Então, assim, sempre a gente foi empreendedor desde o início, né? Até que a gente falou, pô, vamos dar um passo para trás, vamos estudar. A gente precisa estudar, vamos fazer uma faculdade, né? Eu fui fazer técnico em hotelaria, o Felipe foi trabalhar com os pais deles. Então, aí que a gente se reúne novamente, né? E pensa assim, meu, a gente tem que entrar numa faculdade, cara. Eu fiz o técnico em hotelaria, que tinha matéria de eventos e tal, mas eu não sei se isso é para nós. Nessa época também eu estava trabalhando de telemarketing. Rapaz. E aí a gente falou, cara, eu quero ser publicitário, ele falou, né? Porque na época tava aquele programa do Roberto Justo, o Aprendiz. Rapaz, sofria com aquilo ali, tava rapaz. Em alta aquele programa, daí a gente falou, por que não a gente ser publicitário? Aí quando a gente foi pesquisar, né, a faculdade que ia estudar e tal, daí a gente falou, puta, rádio e TV, tinha tudo interligado com comunicação, vamos saber os bastidores da televisão. Foi aí que a gente entrou no curso na faculdade de rádio e televisão. E logo, de forma bem rápida, o Felipe já conseguiu uma oportunidade para trabalhar na afiliada da Globo. Sim. Né? Então, aqui em Mogi mesmo. Aqui em Mogi das Cruzes, né? Que é a TV Diário. Sim. E logo em seguida, passou nem 6 meses, ele me colocou lá dentro. Eita, então, essa assim, parceria é bonita, hein, rapaz? Parceria, um conectando o outro. Mas ali a gente entendeu, assim, que ali estava começando de forma correta uma vida profissional. Sim. Mas essa bagagem que a gente teve na nossa adolescência ali, foi fundamental para os dias de hoje, né? Foi o combustível, né? Eu vejo que foi uma questão de amadurecimento muito rápido, né? Então, que a gente teve que ter. E quando a gente entra na emissora, a gente não sabe nada.
a primeira coisa que eu fiz foi segurar tripé, montar tripé. Uhum. Eu era assistente do operador de câmera e comecei a ser assistente dentro de um estúdio, né? Olha aí. Então montar a iluminação, subir na escada. Lá a gente pintava o estúdio, não tinha assim a contratação de um pintor. A gente tinha tinta lá, vamos pintar o chroma aqui e tal. Então assim, a gente durante 2 anos a gente aprendeu tudo que tinha que aprender. E foi necessário isso? Foi necessário, foi importantíssimo, porque a gente vivenciou de tudo, trabalhava muito, né? Alguma coisa a gente vai colher. Uhum. Foi aí que eu acabei, né? Acabou meu contrato lá de estágio. O Felipe já tinha conseguido, né? Quando ele entrou antes, ele já tinha conseguido ser contratado, né? E a demanda que eu tinha, que eu trabalhava lá no setor, acabou eles perdendo um contrato que eles tinham. Daí, Bruno, eu vou ter que dispensar você e tal, né? Acabou também o seu estágio, né? Você se formou. Aí eu saí da TV. Uhum. Durante 2 meses que eu fiquei fora, eu já comecei a captar cliente. Olha aí. Enquanto o Felipe estava na TV. Cara, vai para cima já, captar cliente pra gente começar. Mas eu recebo um convite da TV para voltar em outro setor. Uhum. Falei, caramba, o negócio não tá rodando, mas a TV tá me pedindo para eu voltar para um outro setor, vou ganhar mais. Cara, na hora que eu voltei, minha cabeça já estava em empreender. Estava empreendendo. Então foi assim, durante 8 meses, né? Começando a Artes Filmes e o Felipe começando a Artes Filmes e trabalhando lá. Até que teve um primeiro momento que a gente conseguiu fechar um primeiro contrato interessante. A gente já tinha alugado uma sala comercial, do nada, tinha nada. Olha. E a gente pegava todo o nosso salário e já ia colocando ali no negócio, né? Então, assim, até que a gente conseguiu comprar um equipamento que era muito importante para nós. Para um pouquinho aqui. A gente sempre gosta aqui dessas sim, pérolas, até para você tomar essa água mogiana, viu, gente? Vamos falar dela de novo, mas ó, você que é de Mogi, por responsabilidade e apoiar o comércio local, lembre, água mogiana. Mas olha, o que eu queria, achei bonito aqui, e é sempre bom nós lembrarmos ao empreendedor, esse começo aí, gente, né? Essa sintonia da parceria, legal, mas o Bruno trouxe algo interessante, que ele começou, gente, montando tripé ali, ó, um serviço que ninguém via, acredito, né? Poxa, era o ajudante. E outras coisas também, como praticamente fica de fundo, mas como ele falou, foram necessárias ao aprendizado. E hoje, antes da gente começar aqui, ele sentou nessa cadeira e eu vi o olhar dele ali, ó, monta aqui, olha aquilo ali como é que tá. Quer dizer, da experiência de quem sabe, não só a parte do empreender, mas de saber o que acontece como um todo, não é isso? Exatamente, Cadu. E aí a gente começou a produtora e a gente não tinha aquela questão, né? Não tinha um equipamento, a gente começou com um computador que era meu. E esse computador ele já estava na casa do Felipe há muito tempo já que ele editava. Então a gente ia para fazer a captação, a produção e ele editava. E até minha mãe comentava assim, nossa Bruno, eu te ajudei a comprar o computador para você fazer a faculdade e tal, cadê esse computador? Você vendeu? Não, tá com o meu futuro sócio, com o simples sócio, o Felipe lá e tá editando, vai dar um negócio que vai dar certo. Sim. Porque foi um baque também, né, para meus pais. Tem uma questão mais tradicional, antiga, tal como que o meu filho faz uma faculdade e no menos de 2 anos entra numa afiliada da Globo, né? Porque 2010, 2011 não era esse boom da internet. Sim, ainda era preso. Todo mundo queria, né, chegar no nível de Globo, né, de uma grande emissora. Como dizia o Bozó, queria o crachazinho da Globo. Como é que ele acaba pivotando isso, né? Saiu do negócio. Então, assim, é aquilo. Todo mundo contra e você acreditando numa ideia. Sim. Né? Sempre o sócio junto. E foi um momento assim que era aquilo, ganhava lá, ia lá, fazia um trabalho, ganhava, pegava 80%, né, daquele dinheiro e investia no nosso escritorinho, investia em mais equipamento. Então legal. Assim, a Artes Filmes começou dessa forma, num escritório de
26 metros quadrados, entendeu? Caramba. E é aquilo. E hoje, só para ter ideia, só em metros, né? Hoje, quanto que é? Hoje, nesse estúdio em Mogi das Cruzes, a gente tem 420 metros quadrados e mais 100 metros quadrados no outro estúdio nosso em Jundiaí. Já pensou, Então a gente tem 2 estúdios. Caramba, e somado ainda mais de 500 metros. De 26, olha aí como cresceu. Agora, Bruno, qual é o diferencial? Vamos falar da Arts, né? Vi toda essa visão, esse negócio, como você falou. Quando chegou a pandemia, vocês já estavam preparados, por assim dizer, não para a pandemia, mas profissionalmente para a mudança. Agora, qual é o diferencial da Arts Filmes? Até porque, coloquei essa pergunta pontual, porque hoje eu vejo muito aí a propaganda já, olha, tem sala para podcast, olha, uma salinha ali, tem e tal. Qual que, vendo aí seu peixe aí do diferencial da Arts Filmes, nesse campo, vamos falar especificamente do podcast, que é algo que agora começou-se um olhar sobre ele. Do podcast? Bom, quando a gente fala do podcast, ele começa ali em 2020, apareceram os primeiros programas a nível nacional, né? E a gente começou já a ter aquele olhar, esse negócio é interessante, vamos acompanhar, né? E então, assim, durante, acho que uns 8 meses, a gente foi mensurando o que ia acontecer. Depois de 8 meses, começou a surgir outros programas a nível nacional. E a gente falou, esse negócio vai Foi virar. esquentando. Foi esquentando. E a gente falou, a gente precisa investir nesse estúdio, entendeu? A gente precisa investir nesse estúdio. Então, foi aí que a gente decidiu comprar. E foi algo muito novo. Na nossa região, a gente foi o primeiro estúdio a ter, né, o podcast. Então, para a gente apresentar esse novo serviço, apresentar para os clientes essa possibilidade, então a gente acabou meio que sendo, na nossa região, meio que o pioneiro, né? Então a gente percebeu essa tendência muito rápido, né? Então a gente tem, né, no nosso DNA testar, né, a mesma coisa que nem você falou da pandemia. 1 ano antes da pandemia, a gente já tinha comprado os nossos equipamentos de transmissão. E ele estava meio que guardadinho. Só vamos lá, a gente faz um curso, faz um treinamento, vamos colocar para fazer esse teste, mas não tinha colocado ele para rodar mesmo, como roda, né, hoje. Então, assim, a gente sempre vai olhando dessa forma, né? A gente olha para o óbvio do dia a dia, o que está dando lucro, o que é o foco nosso, mas o que eu posso reservar de algum tempo para pensar diferente? Sim. Vamos testando isso daqui. Né? Pega um pouquinho do lucro daqui e joga numa questão que pode ser uma inovação, pode ser um teste e vamos mensurando. Sim. Então esse é uma estratégia que a gente acaba utilizando, né? E sempre dá certo. Graças a Deus, assim, dá certo da seguinte forma, a cada 10 que você tenta, já supera os outros que não deu certo. Então, legal. Mais ou menos o que a gente faz. E eu já vejo aqui como um grande diferencial, como vocês veem, gente. Quando começou, eles já estavam lá, né? O podcast, eles já viram ali, o negócio que está esquentando. Então, volta esse tempo. E longe de desmerecer aqui, né? Quem está com as suas salas, quem está se preparando. Mas aqui, né? Por que o Cadu veio para cá? Por que esse camarada que me convenceu na época, inclusive vai entrar na pergunta agora, de vir? Porque era algo que já estava pronto. Não é só a questão do podcast. Depois vocês vão ver nas imagens finais, quando fechar, fica com a gente até o final para você ver, viu? Vai passar um videozinho rápido da estrutura da Arts Filmes, o que vocês podem, quem vem atrás do Bruno, o que vai encontrar na Arts Filmes. Agora, Bruno, ainda nesse tema de podcast, falando aí com empreendedores, qual o benefício, até vamos falar aqui de grandes gestores, qual o benefício de um podcast? Porque tem muita gente que às vezes acha que, não, eu vou fazer e vou ganhar no dia, no mês, no ano. Conta essa história, o que envolve quando se vai fazer, porque muita gente olha para o Cadu, não, agora tem um podcast, tá? Mas qual a ideia, o que se tem no podcast? O podcast, ele é como um canal, ele é um canal de mídia que eu falo muito para os empresários. Lembra quando as empresas, a gente falava para as empresas, você precisa ter uma página de Facebook? Para muitos era algo novo. E não, será que eu preciso ter isso mesmo? Será que eu preciso ter uma página de e-commerce? Será? Não, espera acontecer, vamos ver.
Aí às vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 anos para tomar decisão. Nossa, agora eu vejo todo mundo fazendo. Perdeu o tempo. E agora eu quero fazer e perdeu o time. Entendeu? Então, o podcast, desde 2020 no Brasil, ele se tornou uma referência, né, em mídia. E é uma mídia que ela acaba tendo, né, de uma forma acessível, né, uma possibilidade de você gravar 1 hora, né, trazer de 1 a 3 convidados num formato de 4 pessoas. Tem até o podcast agora que tem até formato de 6, então estão mudando um pouco o formato. Mas eu falo que você tem diversas estratégias, desde manter um relacionamento, né, com o seu cliente. Deixa eu trazer ele aqui para conversar, bater esse papo, né? Se você fazer um trabalho de pós-venda, ou às vezes utilizar de forma estratégica. Se você está prospectando uma empresa, você quer tentar agendar um almoço com aquele possível cliente que você está tentando agendar uma reunião e não consegue. O podcast é uma estratégia de você trazer esse cara para próximo, entendeu? Então, com isso, você ali acaba gerando um relacionamento. É trocar a mesa do almoço por uma mesa de podcast. Então, isso acaba sendo importantíssimo, você utilizar o podcast com várias vertentes. E tem uma questão que é um grande diferencial, que são os cortes. Você traz um conteúdo de 1 hora, você pega 2 minutos, 1 minuto, pega um trecho específico sobre um conteúdo interessante que você pode postar esse conteúdo nas suas redes sociais, né? E isso gera engajamento, gera compartilhamento, né? Então, você pode utilizar o programa de podcast para colocar no seu intranet, na base de treinamento para os seus colaboradores, entendeu? Porque é um conteúdo rico que foi falado ali, às vezes é a história do empreendedor, às vezes é uma questão em formato de treinamento mesmo. Então, é uma mídia hoje que está no auge. Sim. Então, todas as empresas que trabalham as redes sociais, a gente recomenda ter hoje um podcast trabalhando em conjunto. E para equipes comerciais, equipes de gente, RH, é uma ótima ferramenta de você engajar o colaborador. Então, assim, é uma grande mídia. Então, pessoal, tá vendo? Olha, o que eu confesso que ele tocou meu coração, o Bruno, foi lá na ferida quando ele falou: Cadu, lembra aquele tempo que você tinha que almoçar com alguém, você pagava o almoço, às vezes você nem conseguia chegar na pessoa? O podcast faz justamente isso, ele traz, né? Não é só o almoço ali, você vai conversar, você vai conhecer a empresa, a seriedade que isso traz para o seu negócio. É claro que precisa se ter conteúdo, né? Precisa, né? E isso você vai ganhando, você vai vencendo, mas isso aí, e não pense que né, Bruno, que a pessoa do dia, isso vai agregar valor para ela num primeiro momento, não é isso? Exato. É uma mídia, acho que como qualquer outra mídia, né, a gente sempre tem que pensar no longo prazo. Sim. Né? Eu sempre vi, né? Então a gente veio dessa área da televisão, grandes anúncios, às vezes o empreendedor ele vai lá e investe em 1 mês, né? E ele acha que ele vai ter resultado naquele 1 mês, entendeu? Então, assim, tudo tem que ser planejado médio, longo prazo. Claro que tem algumas ações de curto prazo que já vai ter alguns indicadores que podem ser bastante relevante, importante, mas tudo é construído a longo prazo. Eu falo que nem as empresas, né? As empresas, elas, a maior taxa, né, de fechamento é até nos 3 primeiros anos, depois 5. Então, você indo, né, atingindo, né, passando por essas barreiras, quando você está se relacionando, está trabalhando alguma mídia, está trabalhando alguma divulgação, você tem que pensar no longo prazo. Exato. Então, fica a dica aí, gente. Inclusive, que nem ele disse, os cortes são de suma importância. E o próprio ouvinte hoje do podcast, ele ouve 10 minutos hoje, amanhã ele vai, não é? Às vezes é 1 hora, 1 hora e pouco, não se ouve numa vez, né? Ele vai cortando isso aí. Então, fica essa dica. Agora, mudando um pouquinho de podcast, quero saber de você, mano. Quem são hoje, né? Não quero o ouro todo aí, mas quem são as grandes contas, quem são os grandes clientes? Nós falamos que o podcast é público geral, mas hoje, a Artes Filmes, quem são os grandes
Os grandes contos, Inclusive, me conta essa história aí, nós já falamos um pouquinho, mas eu quero saber sobre a Cláudia Leite, que você até teve uma participação aí de algo do evento dela, e essa dos barcos também. Conta para nós aí. Legal, Cadu. Hoje a Art Sims, ela atende o pequeno, o médio e o grande, né? Todos com a atenção, a sua importância, né? Então a gente atende pequeno, médio e grande cliente, né? Quando a gente fala em grandes contas, hoje a gente atende a Simpar, que é uma das maiores holding do Brasil, que é dona da Movida, JSL Logística, né? Então, e fora outras empresas. A Júlio Simões, por favor. Para o mogiano, né? É a Júlio Simões. Mas para você aí que está assistindo de alguma parte do Brasil, né, Cadu? Sim. É o Grupo Simpar, né, que é essa holding. A gente atende o Grupo Boticário, né, que também a holding deles é a MultiB. Então a gente acaba atendendo tanto a Boticário, fazendo trabalhos para empresas do grupo, como a Vult também, a gente faz bastante trabalho para eles, né? Então a gente tem a Accio também, que é uma multinacional que tem as suas operações aqui no Brasil relacionado, temos a Valtra, né? A Fend, né, que eles representam. Então assim, a gente acaba organizando convenções, os eventos corporativos deles, entregando a nossa estrutura, a nossa solução audiovisual. Então assim, a gente tem bastante cliente assim, né, de esferas maior. Então, assim, é um grande prazer atender essas grandes companhias, porque quando a gente pega lá a história da onde que a Art Sims começou e esses clientes que a gente atende hoje a nível Brasil, acaba sendo bem prazeroso, relevante tudo que a gente construiu. E quando a gente fala, Cadu, da Cláudia Leite, né, que foi... Falou grandes clientes, entrou a Caema aí também, ó. A Caema, nem se fala, né? Ó, a Caema tá aqui, ó. Olha aí, ó. No faz pé. As propagandas aí, ó. Tá vendo? Isso daqui, ó. TI, vamos falar deles. Cadu falou, cara, o que eu preciso, né, Cadu? O que eu preciso para eu aguentar 12 horas de evento? Calçado na Caema. E você me trouxe isso, porque eu nunca tinha percebido que tem calçado especial de um design, né, que vai ser o mesmo que eu for numa loja de shopping, né, comprar, ele vai dar o mesmo conforto. Então é algo que essa educação, quando você leva também, seja através de um podcast, através da mídia, para ensinar quem não é da área, quem não é técnico, quem não é o cara lá a pessoa física, né? Vamos considerar dessa forma, né? Sim. Porque na nossa área não é tão tradicional pensar nesse recurso. Cabe a nós aqui, estamos dividindo isso. Então, assim, o sapato, assim, sensacional. E só um detalhe, ó. Marisa, Valdemir, ó, o meu jabá aqui da Kadesh, viu? Você viu? A gente divulgando aqui a Kadesh. Então, por favor, quando falam que é aqui no pé, no CaduCast, fazendo propaganda, vou arrumar confusão com os outros aí também, com os outros nossos, mas está aqui o seu louro aí, então, por favor, Valdemir, fala com a Marisa, dá o aumento lá para a Marisa, por favor, porque ela foi uma das que trouxe esse calçado para nós. Agora, voltando lá na questão então, das contas. E a Caema também é um prazer enorme atender vocês. E aí, a gente fez um trabalho com a Cláudia Leite agora, né, no pré-carnaval, onde, para lançar todo o tema dela, para lançar toda como seria, né, a dinâmica do carnaval da Cláudia Leite, a gente fez ali uma transmissão, participando de um evento híbrido, junto à agência Catraca, uma agência a nível nacional, que também é nossa cliente e parceira, né? Então, assim, a gente criou ali, junto com os jornalistas, foi no Jockey Club, né, em São Paulo, esse evento. Então, ali tinha os jornalistas, e também tinha os jornalistas de forma online que entrava ao vivo ali fazendo as perguntas, né, para a Cláudia Leite e ela respondendo como seria a dinâmica, né? Teve um pocket show dela ali bem rápido também, que foi bem legal. E a gente também fez a cobertura com um drone, né, no Carnaval de Salvador, todos os dias lá junto com ela, no trio elétrico dela, a Art Sims, que foi responsável ali as captações de imagens através de drone. Que legal. Agora já faz propaganda agora desse dos barcos aí também, que eu achei interessante. Verdade. Daí você comentou dos barcos, né? Agora, do dia 1 ao dia 4 de maio, vai ter o evento que é o Virtual Bom Barco Show, né? É um evento online de venda de barcos. Então, os estaleiros, né? Esse evento vai acontecer aqui no nosso estúdio, né? Durante esses 4 dias.
E a gente vai estar entrando ao vivo, né? O nosso cliente, o Márcio, né? Que é o CEO do Bom Barco e é todo o influencer, é um dos maiores influencers náuticos. Eu falo do Brasil, eu falo também do mundo aí, né? Da América toda, né? A gente já fez cobertura, né? No Miami Boat Show, né? Então a gente foi lá com a nossa equipe, ele foi. E ele é um cara que é reconhecido no mercado, seja aqui ou lá fora, né? Então, ele que lidera, né, esse evento, né, que é o Virtual Bom Barco Show, que ganhou corpo na pandemia, né? É um evento que gera aí muitas vendas, né? Falando na casa de milhões, né, em venda. Então, é um evento muito interessante, né, para o mercado náutico que vai acontecer. De que data que são? De 1 a 4, né, de maio. Já vou dar dica, inclusive, aí você falou de milhões de boats. Vou dar uma dica aqui já para o Matheus e para a Priscila lá da Colchoaria Mogiana. Então, olha aí, né? Porque falou de boat, aqui milhões, né? Barcos, é com eles, né? Um amigo meu e ele gosta do mar. Então, Matheus, por favor, acompanha certinho aí. Inclusive, um dia a gente vai trazer o Matheus aqui para falar de colchão, de nave, né? Não é mais nem é mais Colchoaria Mogiana, eu sou amigo dele, já mudou-se o nome. Bacana. Mas tudo que você está relacionado a cortinas, a acabamento, a arquitetura, ou você mudar lá a sua casa, quiser fazer o acabamento da cozinha, ao carpete, tudo, fala com o Matheus lá, depois a gente vai trazer. Mas fica essa dica então, Matheus, acompanha aí. E eu quero passear no seu barco, viu? Faz favor, porque até agora é só conversa, só e nada de levar eu no barco dele, gente. Exato, vai ser... Segue aí o canal do Bom Barco, vai ser transmitido no YouTube deles, então vai ser um evento muito bacana aí. Legal. Agora, eu quero saber, eu vi aqui uma dica, inclusive antes de tomar essa, né? Que eu vi aqui que há uma identificação da Artes Film como sendo a Uber do segmento de relação aí no profissional da arte. Queria saber disso, inclusive tomar uma aguinha aqui da água mogiana aqui, né, rapaz? Que a gente sempre lembra aqui, né? Vou deixar aqui o amigo. Mas me conta essa relação entre a Artes Film e esse termo Uber dos profissionais, né, aí do audiovisual. O que é? A gente percebeu assim, né? Como que a gente poderia ganhar escala, né? Então lá 2014, 2015, né? Teve ali o boom, né, das startups. E a gente, né, empreendendo de forma nova, como que a gente vai se diferenciar? Como ganhar escala, né, no nosso segmento? E como gerar redução de custo para as empresas, para as grandes empresas? Porque a gente, como prestador de serviço, a gente não tem que pensar só em vender para aquela empresa. Calma aí, o nosso trabalho está gerando lucro, está gerando receita, está gerando redução de custo? Então, isso é um grande ponto de atenção, né, que a Artes Filmes trata os seus clientes. E quando a gente atende as grandes empresas a nível nacional, que elas operam no Brasil inteiro, o deslocamento com viagem, né, seja viagem, alimentação, aéreo, hotel, é muito alto, mais a contratação do nosso serviço. Então, como reduzir isso? Através de homologações de profissionais, né, no Brasil inteiro, que a gente acaba homologando esses profissionais. Então, eles são qualificados, né, para atender o padrão Artes Filmes. Eles utilizam o uniforme da Artes Filmes, crachá. Então, eles passam por uma avaliação técnica, né, e comportamental para prestar serviço para Artes Filmes. Então, quando a gente recebe uma demanda do cliente, a gente direciona, né, coordena essa equipe, seja onde ela estiver no Brasil, para ela ir lá fazer uma captação. Caramba, e da que mesma forma, cara. E da mesma forma são através de roteiristas, editores de vídeo. Então a gente não tem dentro dos nossos estúdios milhares de editores de vídeo, milhares de roteiristas. Né? Esses roteiristas, editores, eles ficam espalhados no Brasil. Então, a gente acaba fazendo atender o Brasil de uma junção. Então, se eu tenho uma produção no Rio de Janeiro, que eu preciso fazer uma captação externa de imagem com um drone, vamos contratar 2 profissionais homologados no Rio de Janeiro, que representam a marca Artes Filmes lá no Rio. Eles vão fazer essa captação, eles vão subir essa imagem. Provavelmente, nessa produção já foi realizado um roteiro. Esse roteiro foi feito por uma roteirista em Brasília. E quando chegar essas imagens do Rio de Janeiro,
com certeza, lá em Salvador vai ter o editor editando esse vídeo e entregando, passando por nossa avaliação na nossa sede e até chegar no cliente. Então, é uma dinâmica igual do Uber. Você não faz o chamado tal, em 5 minutos aparece um? Sim. Com essa dinâmica nossa, a gente consegue aumentar a velocidade de entregas dos nossos serviços. Por quê? Sempre, né, como se fosse um algoritmo, sempre vai ter alguém à disposição para editar o vídeo. Sempre vai ter alguém à disposição para fazer um roteiro, né? Então, com isso a gente ganhar volume de produções, de venda, e conseguir ganhar em escala em produção. Então, isso a gente já faz desde 2017, 2018. Então, quando veio também, voltando na questão da pandemia, quando veio a pandemia, a gente já estava operando tudo na nuvem. Então, para a gente não tivemos problemas operacionais, né? Porque a gente já estava toda a nossa operação na nuvem. Que legal. E pelo jeito você resgata profissional aí né? O cara já tem o know-how, às vezes está lá no lugar. Exato, a gente recebe cada história, né, de profissionais precisando de uma oportunidade para trabalhar de vários cantos, né? Então, do Brasil, querendo uma oportunidade. Então, com isso, a gente consegue. Eu falo que a ArtSims ela é uma renda complementar para os seus fornecedores. Sim. Né? Então, encare a ArtSims como uma renda complementar. Né? Então, assim, a gente tentar diversificar, né, trabalhando com diversos profissionais. E com isso, a gente gera mais negócio, a economia gira dentro do nosso segmento. E o legal é que, então, a mesma qualidade que eu estou tendo aqui agora, por exemplo, mantendo você, se o camarada estiver lá em Manaus e você tiver vai ser a mesma qualidade onde for, Exatamente. Vai chegar com esse poder. Exato, porque esses profissionais, eles executam, né, eles têm o equipamento, né, tem que estar com a configuração XYZ, né, que a ArtSims determinou. A gente passa toda a recomendação de como a gente quer aquela captação, de quais equipamentos utilizar. Então a gente fala que é o briefing, né? Então o briefing ele já vem. E como o nosso negócio é algo artístico, Sim. a gente não pode robotizar tudo. Não dá, né? A gente tem que deixar o artista se sobressair também. Então aí que vai a nossa inteligência na nossa produção. Eles recebem a demanda e eles conseguem visualizar conforme, né, o processo de homologação que foi feito desses profissionais, que aquele determinado vídeo, aquele profissional é o melhor para fazer. Poxa, que legal. Ele se identifica. Então, se eu vou fazer uma cobertura para a Vult, para Boticário, numa feira Beauty Fair, que a gente vai ficar todos os dias lá, operando dentro do stand, de moda, de maquiagem, qual é a melhor equipe para colocar naquele stand durante todos os dias, que se identifica com aquele segmento, que tem experiência naquele segmento e que vai ter o prazer ali de estar operando? Então você acaba, né, customizando os profissionais de acordo com aquele segmento. Que legal. Então isso também é um ponto, né, chave para a gente conseguir, né, esses sucessos nas produções. Parabéns, viu? Olha, é um detalhe que quando eu li, né? Claro que eu sabia da história aí, mas eu falei, não, eu quero ouvir com o pai da criança aí. Bruno, é o seguinte, parece que não, mas a gente também tem que pagar a conta aqui, sabe? O camarada que aluga aqui para nós, que tem um programa, a gente tem que se pagar, né? Pagar. E uma das formas é o nosso jabá. A gente faz a propaganda aqui, temos por hora um patrocinador, que é a Caema. A Caema, gente, fala um pouquinho, olha, já há 3 décadas, ou seja, quase 30 anos, a Caema ela se preocupa com uma coisa, de fornecer equipamentos de proteção ao trabalhador. Seja aquele trabalhador que está dentro de uma empresa, seja aquele trabalhador que está no campo, ou até mesmo dentro de casa, um pedreiro, o ajudante, o eletricista, você vai encontrar lá o segmento, porque hoje a gente fala assim, Bruno, porque EPI hoje você acha desde loja de ferragem, loja de pintura, no podcast da Lívia, até em pet hoje, não se tira o mérito, né? Mas tem a luva, tem o óculos, mas na Caema o diferencial, gente, é que não é o EPI só, é a informação, é o EPI correto, tá? E um dos EPIs que nós estamos divulgando, vai passar imagens para vocês depois, tudo, é o nosso casquete, ou seja, o boné de segurança, gente. Infelizmente, Bruno, tem gente hoje que gasta às vezes
100, 200 reais com boné de lona. Às vezes por causa de uma propaganda que ele nem conhece, às vezes, aquela marca. Olha só. E a Caema tem lá o casquete, que ele tem a sua estrutura para um objeto que cai na cabeça, para a pessoa que está montando uma estrutura, até para o seu pessoal, viu? Vai montar a estrutura ali e já lá pode pôr o seu logo. Então, gente, vai na Caema, conheça a BioPro, que é esse parceiro nosso, que trouxe, né? Que tem um material dela, inclusive para o campo, né? Os bonés com a touca árabe, protegendo aqui a região do pescoço, do sol, um material que é com tratamento UVA, então é diferenciado. Então conheçam ele, todo esse tratamento que tem. Se disse o termo correto, não sei, mas é esse mesmo, né? Procurem lá informações no site, conversem com a nossa equipe, caema.com.br ou na loja física, Rua Ipiranga 435, em Mogi das Cruzes, no centro. Brunão, o papo tá excelente, tá ótimo, mas é aí que a gente escolhe esses momentos para pontuar, porque aí fica com aquele... E nós temos que, se a gente fosse puxar aqui, ficou devendo aqui assunto para a gente conversar, nós vamos ter que deixar isso daí para uma próxima conversa. Mas antes de encerrar, Brunão, nós queremos, sempre aqui tem que se pagar uma moeda, né? A gente aqui tem que pagar um pedágio. E esse pedágio o que que é? É uma frase, é um provérbio, é algo aí que você tem como vida, como estilo de vida, que vai, vamos dizer assim, motivar o nosso telespectador, em especial o empreendedor, aquele pessoal que está conosco. Bacana, Cadu. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui, né, no programa. Sensacional bater esse papo. Eu acho que uma mensagem, né, que eu posso deixar é assim: uma empresa para acontecer é de 10 a 20 anos. E nesse momento você vai ter algumas oportunidades que vão surgir e que você precisa agarrar. Sim. Então, é uma grande mensagem. E eu acho que eu acredito também muito que você tem que ter fé. Não fé em religião, não fé, mas aí você tem que ter fé, né, nas suas atitudes, no dia a dia, em ter fé para fazer as coisas acontecer e acreditar muito. Então, assim, é o grande combustível de alguns pilares que a gente pensa. Sim. Porque o resultado não vai vir de imediato, o resultado não vai vir amanhã. Ninguém vai ficar rico amanhã, entendeu? Ninguém acredita no negócio. É um clichê aquele negócio de não pense no dinheiro, pense no negócio, mas é verdade. Você tem que ter amor, você tem que ter paixão pelo que você está fazendo, por que você está proporcionando, você tem que estar interligado com aquilo. E quando você tem essa paixão, esse amor, o dinheiro é consequência. Vai acontecer algumas coisas que você vai ficar, meu, como isso aconteceu, como isso me proporcionou. Então, é amar, né, o dia a dia de empreender, e que uma empresa é duradoura, que você não vai ter aquele resultado em 3 anos, não vai ter em 5, vai demorar um pouco. Olha, resumiu aí o que é empreender, né? O que a gente conversou. É às vezes enxergar a coisa que os outros ainda não enxergou, né? Exatamente, Cadu, é exatamente legal. isso. Olha, gostei da frase aí. E acompanhe a gente, vai ter imagens aí, mostrar um pouquinho mais do que é a Artes Filmes, fique com a gente. E nós sempre, se você puder me acompanhar, e o pessoal também, sempre que nós encerramos o CaduCast, uma forma que a gente faz é blindar a vida. E blindamos a vida com palmas. Se você puder acompanhar, vamos bater palmas aí por esse dia.